Gerson fez a pior escolha, sair pela porta dos fundos, e foi esculachado pela torcida do Flamengo. Bruno Henrique denunciado pelo Ministério Público. Ontem a galera tava jogando nota de 3 com a cara dele, né? Mais falso do que nota de R$3. Você aceitou, Gerson? Por mim, você não pisa, você não entra em campo, você jamais erguerá uma braçadeira do Flamengo no Mundial de Clubes. Mas isso também vale pro senhor Bruno Henrique. Que a notícia, lembra, Arthur? Que tu falou assim, não, acho que não vai dar em nada. Ele vai ser denunciado. Fala aí, galera Botafoguense, tudo beleza, rapaziada? O que acontece com o Flamengo é um desmanche, meu irmão, perdendo 2 titulares aí praticamente às vésperas de um Mundial, meu irmão. Como é que vai ser o Flamengo no segundo turno? Estou curioso para ver o que a mídia vai falar aí sobre esses casos, né, meu irmão? Estou muito curioso, né? Quando o Igor Jesus e o Almada saíram, meu irmão, era desmanche. Agora já é fair play financeiro de novo. Ah, meus amigos, é o ciclo da mídia que não se acaba, meu irmão. Seria o Flamengo uma ponte apenas para os jogadores? É isso que eu gostaria de ouvir, mas a gente sabe, né, meu irmão? Vocês só vão ouvir isso aqui no React do Vitão. Rapaziada, vou trazer aí as reações flamenguistas sobre esses problemas aí. A Gerson saindo, a Bruno Henrique, situação delicadíssima. Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Ele fez a pior escolha. E assim, eu até falei sobre isso ontem, que o Gerson poderia ter escolhido, ou o pai do Gerson poderia ter escolhido, ou as pessoas, não vou nem falar do pai do Gerson especificamente, mas as pessoas que cercam o Gerson, eles poderiam ter escolhido um outro caminho, mas escolheram negociar o jogador durante a data FIFA. Além de negociar o jogador durante a data FIFA, eles escolheram publicar isso, porque vazou das pessoas do lado do Gerson, que cuidava da negociação, e criou um clima muito ruim pro Gerson dentro do próprio Flamengo. O Flamengo escolheu relacionar o Gerson, beleza. Cara, ontem, enquanto a torcida do Flamengo cercava o ônibus, era só esculacho, era só palavrão. Cara, a gente estava ao vivo com a câmera, toda hora vinha um torcedor na frente da câmera e xingava o Gerson. Mas por quê? Porque o staff do Gerson, as pessoas que cercam o Gerson, as pessoas que negociam o Gerson, escolheram tratar essa negociação assim. Como o jogador só iria sair depois do Super Mundial, como o Zenit só irá pagar a multa depois do Super Mundial, eles poderiam ficar, como diz no ditado popular, na boca miúda, ficar quietinho. O jogador vinha, jogava o Super Mundial, depois o jogador ia embora. Mas escolheram não. Escolheram divulgar, escolheram falar, escolheram vazar tudo, e agora o clima foi esse pro Gerson, a recepção do Gerson foi essa. Vai se criando um clima terrível. Vou falar sobre o Bruno Henrique, gente, porque, cara, na moral, Flamengo embarcando para jogar um Super Mundial, uma Copa do Mundo de clubes, vai jogar com o Chelsea, pode jogar com o Bayern, pode jogar com os melhores times do mundo. E, cara, me sai uma notícia de que o Bruno Henrique, o Ministério Público, recebeu a denúncia do Bruno Henrique. E aí, se o Ministério Público acatar a denúncia do Bruno Henrique, o Bruno Henrique ele passa a ser réu na esfera criminal. Então, assim, é uma situação muito triste, muito chata. Eu espero que os advogados do Bruno Henrique, eu espero que as pessoas consigam resolver essa situação o mais rápido possível. Eu fico chato. Rapaziada, é uma situação muito triste mesmo a do Bruno Henrique. Mas e se fosse com um jogador do Botafogo, meu irmão? Porque o Luiz Henrique não chegou nem perto de ser indiciado nem nada do gênero, foi pra Rússia e estavam falando não, porque ele foi pra Rússia, pro Zenit, pra fugir da justiça. Eu ouvi falar isso. E o Gerson, rapaziada, tá indo pro mesmo Zenit, porque eles pagam muito bem lá, rapaziada. Chateado, porque é um jogador extremamente identificado com a torcida, é um jogador que respeita a torcida, que é o capitão, né? E que preferiu a questão financeira do que continuar no Flamengo e disputar os títulos com o técnico, com o Felipe Luiz, ele titular, capitão. Eu não consigo entender. Eu respeito o profissional, mas eu não consigo entender. O Anjinho do Flamengo está até aqui também, nosso parceiro, veio aí através da Flabet, né? Tá aí para fazer a divulgação também. Fala, Anjinho, beleza?
Cara, eu tava falando aqui, eu não consigo entender na minha vida um cara tão identificado com a torcida, um cara que é o capitão de um time do Felipe Luiz que só evolui, um técnico que, que você percebe que vai crescer muito e que o Gerson tá na seleção brasileira é graças a esse time que ele tá jogando como titular, é graças a isso, essa engrenagem que funciona. Eu não consigo entender o cara largar a sua torcida que sempre o apoiou por questão de dinheiro, né? Por pressão do pai, pressão do Marcão, atleta Marcão que, cara, ninguém aguenta mais, pressão do Marcão, né? Pra levar ele pra fora. Agora o Gerson não é inocente também, porque ele deixou se influenciar pelo pai, pela questão financeira. Ah, mas vai resolver a vida dele. Cara, ele ganha muito no Flamengo. O Flamengo já aumentou bastante ele. Contrato longo. Recebeu um adiantamento de direito de imagem que resolve a vida de qualquer um, de milhões de reais. Assim, e aí eu não consigo entender, Anginho, de verdade. Eu não consigo ele não aguentava mais ficar no Flamengo. Entender quando o dinheiro fala mais forte que o amor. Eu não consigo. E eu vou dizer mais. Eu tô com um torcedor que tá falando, deixa ir embora, nem viaja. Fechou? Vai assinar? Já confirmou que tá indo embora? Não viaja não, velho. É outra vibe. É outro foco. Passou por mim aqui, tá aqui. Gil, você não ficou chateado pela postura do Gerson deixar o Flamengo nesse momento? Pô, você deixa as portas abertas do Flamengo para o retorno no futuro? Olha, Johnny, é o seguinte, ele vai jogar um Mundial e vai realmente deixar o Flamengo no momento em que o Flamengo tenta resgatar a hegemonia do futebol brasileiro. Cara, e eu, de fato, sinto muito por isso, viu? Porque o Gerson é um cara que é muito importante para o elenco, e eu pouco creio que o Flamengo vai conseguir alguém à altura. É difícil conseguir um cara à altura do Gerson, que seja Flamengo também, que tenha, assim, esse nível de relação com o clube, e eu diria que seja tão contribuinte para um bom futebol como ele. Vai ser difícil achar, mesmo com o dinheiro alto que o Flamengo está recebendo por ele. É difícil, porque você pode ter até muito mais dinheiro para comprar um jogador, mas aí você, obviamente, tem que ser responsável com as contas, você tem que convencer um jogador desse, que é bom pra caramba, que o projeto do Flamengo vai ser importante para a carreira dele. Diante disso tudo aí, é o recado que o Boto manda para os russos do Zenit e para o pai do Gerson e o staff, o entorno do Gerson. Não há negociação. Os clubes que quiserem o Gerson sabem o que tem que fazer. Tem que pagar a multa. E o Gerson tem que repor ao Flamengo o valor que foi adiantado a ele por direito de imagem. Pra você ver como o cara quer ir embora. Fez isso, tá liberado, vai com Deus. Agora, o Gerson tá motivado. É claro que tem que estar, né? Agora, na cabecinha do Gerson, o Gerson imaginava que ele jogando o Mundial de Clubes, fazendo uma boa participação no Mundial de Clubes, com a braçadeira de capitão, ele ia sair nos braços da nação rubro-negra. Poderia até ser assim, se o Gerson tivesse vindo a público, comentado sobre a proposta. Você vê a diferença pro Igor Jesus, né, rapaziada? Que era uma proposta indecorosa, irrecusável. Se tivesse tido um pingo de empatia com o torcedor rubro-negro, se não tivesse feito o escândalo que fez para renovar o contrato. Ah, não foi o Gerson, foi o pai dele. O pai e o empresário do atleta só fazem aquilo que o atleta concorda. Ninguém dá um passo sem o atleta concordar. Então, se todo o trâmite tivesse sido amistoso, principalmente pensando no coração da nação rubro-negra, talvez ele pudesse fazer uma despedida honrosa no Mundial de Clubes. Mas hoje, sabe qual é a discussão dentro do Flamengo? É se o Gerson deve usar a braçadeira de capitão. Tem gente dentro do Flamengo que estava falando comigo há poucos minutos atrás que tá doido para ver o Gerson ir embora. Gente que tá lá nos Estados Unidos com a delegação do Flamengo falando que tá doido para esse negócio resolver, pro Gerson ir embora de uma vez. Porque toda janela de transferências, o Gerson arruma uma pizumba, arruma uma quizumba, um problema pro Flamengo. Virou vilão. O pai do Gerson fala mal do Flamengo toda janela de transferências. Então os caras estão assim, doidos para se livrar deles. Lembra daquele colombiano, quando o Jorge Jesus chegou, ficou embaçando pra danar e o Flamengo também perdeu a paciência com ele? A mesma coisa tá acontecendo com o Gerson. Eu nem lembro mais o nome do colombiano, vocês acreditam? Camisa 8 que eu adorava, nem lembro mais, sabe por quê?
porque quando atinge o Flamengo, eu fico pé da vida, cara. Quando o cara faz um negócio todo errado, eu fico pé da vida e eu meio que apago o cara. É um problema meu de torcedor. Eu apaguei o Leonardo Moura e o Leonardo Moura não fez metade do que o Gerson tá fazendo. Quem é Gerson? Nem lembro. Mas é um problema meu, sacou? Eu sei que o cara tem que pensar na família dele e tudo mais, mas eu como torcedor, eu quero sempre que as coisas sejam feitas da coisa correta. E aí alguns vão reclamar comigo pelo que eu vou falar aqui agora, mas olha a condução do Diego Ribas, cara. Eu sempre fui contra a volta do Diego Ribas pro Flamengo. Mas, sinceramente, talvez com ele lá, o Gerson teria tido outra atitude. Talvez o Gerson tivesse feito diferente. Ah, mas o Felipe Luiz também era um líder. Só que o Felipe não é de chamar na chincha, até porque ele é treinador, né? É diferente. Então, se o Gerson tivesse conduzido as coisas de uma maneira diferente, poderia ser que ele saísse como ídolo, que ele saísse ovacionado. Ontem a galera tava jogando nota de 3 com a cara dele, né? Mais falso do que nota de R$3. O Ministério Público denunciou o Bruno Henrique por estelionato e fraude esportiva. Só problema. Tá pedindo pro Bruno Henrique depositar agora, imediatamente, R$2 milhões para garantir que ele vai comparecer em todas as etapas do processo. Se ele for inocentado, eles devolvem os 2 milhões para ele. Se não, esses 2 milhões serão confiscados por danos morais coletivos. Ele pode pegar uma pena de até 17 anos e 8 meses de prisão. Duvido muito que isso vai acontecer. Por quê, pessoal? Porque desde que o mundo é mundo, que os caras levam cartões amarelos intencionais para poder ficar limpo pro próximo jogo. Então, eu acho que na esfera criminal, talvez a multa seja mantida, talvez tenha que pagar cestas básicas. No caso do Bruno, eu duvido que na esfera criminal vai dar ruim para ele. Agora, na esfera desportiva, o STJD está estudando o caso do Bruno Henrique e tem 60 dias para decidir se vai levar a questão adiante ou não. Se levar, o Bruno Henrique pode ser suspenso. É 60 dias para levar a questão adiante ou não. Se fosse jogador do Botafogo. Suspenso, porque há muitas provas contra ele. Então a questão do timing da notícia, ela é só um detalhe em cima daquilo que os jogadores do Flamengo acabam produzindo. E o pai dele passaram a ser um problema pro profissionalismo imposto pelo Boto. Se fosse o Marcos Braz, eu diria para você que o Gerson estaria ganhando 2 milhões. E diria para você que se o Zenit chegasse com essa proposta, o Marcos Braz ia segurar o Gerson e diria para você até de repente valorizar o Gerson, fazer uma nova promessa. Ó, daqui a um ano eu te dou um outro aumento. Mas isso também vale pro senhor Bruno Henrique. Que a notícia, lembra, Arthur, que tu falou assim, não, acho que não vai dar em nada. Ele vai ser denunciado. Tá? E a tendência, pelas provas que até hoje tem, eu não sou juiz, mas as provas que até hoje tem, é que ele deve ser acusado e deve ser punido. Se minimamente, o máximo eu truco. Né? E eu acho que ele vai ser punido. Irmão, essas duas saídas, acoplado com uma possível saída do Michel, ou o Michel ou o Cebolinha vai sair. O Flamengo jogou os dois no mercado. Se vier a proposta pelos dois, ele negocia os dois. Se vier a proposta por um dos dois vai sair. É o desmanche do Flamengo, meu irmão. Gerson já assinou e assinou aquele assina /aceite com o Zenit, beleza? Só que o Gerson pediu para que ele só receba os 25, na verdade, o Zenit pague a multa de 25 milhões de euros somente depois do Mundial, porque pagou a multa, o Gerson deixa de ser jogador do Flamengo e um abraço, o Gerson já é automaticamente jogado para o Zenit ou para onde quer que seja. Pagou a multa, ele não é mais jogador do Flamengo e o Flamengo só vai caber ali aquela parte jurídica do golpe muito bem dado que o Boto deu para fazer com que o Gerson pague ainda uma outra multa à parte aí. Só que isso é outro papo, tá? Especificamente o que eu quero falar é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, o Gerson já deu o aceite, já está confirmado, mais uma vez, né, assim, já estava claro que ele ia, agora está mais do que claro que o Gerson vai, e ele só quer ir depois do Mundial de Clubes. Você aceitou, Gerson? Por mim, você não pisa, você não entra em campo, você jamais erguerá uma braçadeira do Flamengo no Mundial de Clubes, sendo que você quer ser vendido depois do Super Mundial. Na minha concepção, se eu sou o treinador ou se eu sou o diretor de futebol, você pode até ir para os Estados Unidos, porque você é um funcionário ainda, né? Você não teve a multa paga, você ainda é funcionário. Rapaziada, mas eu acho que Gerson vai continuar aí com a faixa de capitão.
E rapaziada, é o desmanche do Flamengo, é Cebolinha, é Michael, é Bruno Henrique, é Gerson. Ah, rapaziada, o mundo dá voltas, né, meu irmão? E o Botafogo só se reforçando aí. E aí o que acontece? Fair play, né? Os caras pedem fair play achando que isso vai prejudicar de alguma forma o Botafogo. Ah, meu irmão, confie em nós de um técnico, ele tem um plano, rapaziada. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço gentilmente que você vá até os criadores dos conteúdos originais, entrem lá, dê uma moral, se inscreva. Os vídeos completos sempre vão estar todos lá. E não se esqueça também, deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.